Zagueirada, sim, mais um programa aqui na sua rede social favorita, sei lá, Spotify, Google Podcasts. Eu já vou falar logo de cara isso aí, porque eu sempre esqueço de falar antes, sempre falo no final vocês já estão dormindo, já às vezes, dependendo do assunto, e aí ninguém segue nada, né? Então é @Zagueirada Podcast no Instagram, Zagueirada Podcast no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Eu sou o Patrick Margotti, eu estou aqui hoje com o André Kukekorni, o meu e o seu melhor amigo de toda segunda-feira, né? Dá um oi, André. Fala, povo. Só complementando aí o que o Patrick falou para ficar bonito no seu agregador de podcasts favorito, né? Pode ser tanto aí o Spotify ou o Google Podcasts aí, e hoje não tem mais desculpa para vocês não curtir as nossas redes sociais, porque a gente falou no começo. Então não adianta falar depois, não escutei, não sei o que, falamos no começo hoje. Hoje o programa tá mais do que especial, o Patrick vai apresentar aí o nosso convidado de hoje. Sim, cara, hoje o programa tá muito especial e tá em outro nível, né, velho? Cada vez mais o Zagueirada vai crescendo, e esse ano tá muito bom. E o nosso entrevistado de hoje é uma entrevista, é Maurício Bessa, narrador esportivo, narrador da Remo TV. É uma honra inenarrável ter você no programa. A gente eu já chamei várias vezes e pelo horário mesmo não rolou, agora vai rolar, agora tá rolando já, inclusive. E seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Patrick. Boa noite, André, também, a quem nos escuta no seu agregador de podcast favorito. Um prazer também estar aqui, um podcast que eu acompanho também e estou muito feliz de fazer parte aqui de um episódio. Maravilha, cara. Bom, é muito bom ter isso, né, velho? E eu já vou fazer uma pergunta, que é aquela pergunta clássica que todo mundo que vai ser entrevistado, né, tem, que é como surgiu, cara, essa sua vontade de ser narrador de futebol, velho? Porque eu vejo muita gente, em qualquer profissão, né, tipo, do nada, né, e ser narrador de futebol é muito específico, né? Comentarista acho que é até mais tranquilo de ser, narrador tem que ter um estudo e tal. E aí como surgiu isso aí essa sua vontade aí? Quando e como surgiu? Cara, eu acho que se tu for pegar um cara que gosta de futebol e perguntar pra ele, e aí, tu prefere ser o comentarista, tu prefere ser o narrador? Acho que a maioria das pessoas vão dizer comentarista, até porque, como você disse, aparenta ser um pouco mais fácil. Mas, claro, tem todo um trabalho, né, de pesquisa, um trabalho que se a pessoa realmente gosta e ama, ela vai aprofundar muito mais. Na narração, eu considero assim que eu caí de paraquedas, porque quando eu me dediquei a estudar o jornalismo, a me formar em rádio e TV, eu queria apenas ser repórter, entendeu? A minha vida, assim, eu prefiro ser repórter, quero estar ali na beira do campo, quero viver aquilo de perto. E assim que eu me formei, eu recebi a oportunidade justamente para ser repórter. Só que aí, com os amigos que jogam bola comigo, a galera que curte bater um futebolzinho aí no final de semana, volta e meia tem aqueles vídeos aí do futebol, e quando eu não estava jogando, que eu estava ali por fora, eu costumava pegar ali o celular, fazer aquela narração mais engraçadinha ali, zoando a galera. E o que aconteceu? Um amigo meu que torce para o clube do Remo, ele sempre pedia para que eu fizesse narrações de vídeos dele. E aí, num desses grupos que ele estava de amigos remistas dele lá, eles estavam procurando um narrador. E aí ele me indicou. E aí a Remo TV entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de narrar. Eu nunca tinha narrado nada assim para nenhum canal no YouTube. Eu tinha feito apenas 2 ou 3 narrações para uma rádio que eu trabalhava, muito porque só tinha um narrador e às vezes tinha 2 jogos no dia. E aí eu fui me descobrindo para esse lado. Mas lá no início mesmo, o meu foco, assim, meu ideal era só ficar na beira do campo. Já trabalhei como repórter de beira do campo e ainda prefiro. Mas a Remo TV foi uma grande oportunidade, eu tenho abraçado, tenho vivido esse novo momento e tem sido muito bom, tem sido muito agradável aí. O canal tem crescido bastante e eu tenho aprendido muito lá com a galera. Nossa, cara, que legal, né? Cair de paraquedas assim é bom às vezes, né? Eu caí de paraquedas no canal. Podemos dizer que eu caí de paraquedas no navio do Roberto Carlos, sei lá, assim. Roberto Carlos. Ô, André, você tem uma pergunta? Quer fazer a próxima pergunta?
Eu tenho, eu não sei se eu queria ir logo para polêmica, mas vamos lá, né? Porque o Maurício falou que é narrador da Remo TV, né? E só que a gente tem uma informação aqui, segundo algumas fontes, que você é torcedor do Tunaluso, assim, que é meio rival do Remo. E como é que é isso de você narrar para a TV Remo, mas torcer pro Tunaluso? Rola uma zoeira? Como é que é? Olha, e essa pergunta é até muito interessante, porque quando eu cheguei lá para a Remo TV, eu sempre deixei muito claro lá para eles, quando eles conversaram comigo. Olha, galera, só uma coisa, me indicaram e tal, mas eu sou tunante, viu? Se não tiver problema nenhum, porque antes de mim, eles me informaram que chegou um cara lá que, inclusive, eu não conheço muito o trabalho dele, mas eu já ouvi falar do trabalho dele, que é um narrador que tem aqui em Belém, que ele foi primeiro convidado para ir para lá. Só que aí o cara é torcedor do Paysandu, então descartaram o cara logo de prima, entendeu? E aí acabou ficando por mim, porque a Tuna, aqui em Belém, ela é tipo assim, ela é a terceira força, mas como não tem batido de frente nos últimos anos, a Tuna Luz voltou para o Campeonato Paraense esse ano, mas desde 2013, que foi a última vez que ela disputou a elite aqui do Pará, ela estava meio sumida. Então a Tuna Luz ela sempre fica ali a partir desse século, ela começou a ficar muito na parte mais de baixo, ali brigando na parte de baixo, mas anos atrás sempre bateu de frente aí com o Paysandu, com o Remo, principalmente em épocas de Giovani, sabe? Épocas de jogadores mais lendários da Tuna Luz. E aí, só que deu uma queda aí nesse século que acabou deixando a força um pouco de lado, e a nova geração não foi acompanhando aquela Tuna Luz que era mais forte nos anos anteriores. E aí meio que não ficou tanta rivalidade, enquanto isso o Remo e o Paysandu, que já era forte, né, foi crescendo cada vez mais. E a Tuna Luz acabou ganhando o carinho do torcedor paraense dos dois lados. Se vocês, por exemplo, forem ver o título de 92 da Tuna Luz brasileira, o jogo foi no Baenão, que é o estádio do Remo, e lá tinha torcedor do Paysandu, tinha torcedor do Remo, lado a lado, torcendo pela Tuna. Caraca, que interessante isso, velho. Aí, que legal. É legal demais. Tu vê o vídeo assim, aí tu vê lá a bandeira do Paysandu, aí tipo 2 metros depois, assim, bandeira do Remo e a galera da Tuna aqui, é uma festa. E aí não tive tanto problema por isso, porque a Tuna Luz ela tem um carinho aqui. Mas, claro, dentro de campo tem aquela rivalidade ali. Eu já estou sendo cobrado muito pelos meus amigos para o jogo de amanhã e tá esse climão. Eles estão falando assim: vou querer ver, que é para ver tua reação, quero ver se tu vai estar a mesma intensidade de gol, enfim. É isso que eu ia falar, porque a gente ficou sabendo que vai ter jogo amanhã e, pelo visto, você vai narrar, né? Porque, como você é o narrador da Remo TV. A semifinal é amanhã, a primeira semifinal, a segunda vai ser na quarta-feira, então são 2 jogos que vão, sabe, trazer de volta uma coisa que o torcedor paraense gosta, entendeu? Que é esses clássicos regionais. A volta da Tuna esse ano foi muito legal pro campeonato em si, né? Ganhou ali uma encorpada a mais, ganha ali sei lá, um coadjuvante ali, sabe? Pro jogo, mas que é um coadjuvante que sai um pouco mais daquela galerinha ali que é um pouco desconhecida. Como eu falei, aqui tem um carinho muito grande com ela, então torcedores de Remo e Paysandu abraçam, entendeu? É claro, não quando tem um jogo contra, porque o Paysandu já jogou contra a Tuna, e tipo, quando é um jogo contra, não tem amizade, mas eles sempre comemoram muito quando a Tuna conquistou o acesso para a Série D do ano que vem, que ela conquistou agora indo para essa semifinal. Poxa, torcedores do Paysandu e do Remo ficaram muito contentes, mais um time do Pará e principalmente a Tuna tendo aí os seus dias de glória retornando. Cara, muito bom isso aí, né? Lógico, lembrando a galera que esse programa está sendo gravado sábado, né? Amanhã é domingo, 10 da manhã vai ter Remo e Tuna, então o Maurício vai ter que acordar cedinho amanhã para fazer o jogo. Esse programa no ar, espero que tenha sido uma grande partida, olha. Sim, não pode falar quem vai vencer, né? Senão vai ferrar e algum lado vai ferrar, mas eu posso assegurar que será um bom jogo. São os 2 melhores ataques do campeonato. Na classificação geral, são 2 times aí que jogam para frente. Tem a mesma formação tática e jogadores aí que o torcedor paraense em si conhece, porque a Tuna sempre traz jogadores assim conhecidos que não deram certo assim, em alguns clubes maiores por alguma questão. E aí a Tuna gosta muito de pegar esses jogadores e dar aquela confiança para eles, e eles acabam
mostrando o resultado, foi o que aconteceu. O Clube do Remo, todo mundo aqui, o torcedor do Clube do Remo já sabe de qual, então, para mim que sou narrador, conhecer o time do Remo por estar narrando o campeonato inteiro, o time do Remo é legal, e por ser torcedor da Tuna, conhecer o time da Tuna vai ser legal, porque eu não vou precisar ficar olhando o papel da escalação, eu sei quem é quem, aí flui muito melhor. Nossa, muito mais tranquilo, né? E é muito legal também a Tuna ter voltado e já estar jogando uma semifinal, poder jogar a Série D do ano que vem, porque a galera mais nova acho que talvez não conheça muito a Tuna, mas o pessoal ali dos anos 80, dos anos 90, com certeza lembra. E é muito legal poder estar voltando a disputar um campeonato nacional, a poder ir longe no estadual, bem legal isso. Olha, você, Patrick, e também o André, né, que é torcedor do São Paulo, você que começou na Tuna Luz Brasileira na equipe de vocês, que é o Paulo Henrique Ganso. Ele começou no futsal lá da Tuna, tem vídeos dele aí, um pedacinho da Tuna já teve torcida de vocês em alguns momentos, acho que... o Messias também, né? A gente viu bem pouco, porque o Henrique, ele foi logo pro Santos na base, mas ali no futsal ele era acompanhado mais de perto pela galera que vive ali a Tuna Luz. Mas é um jogador assim muito bem quisto na Tuna Luz, já publicou foto com camisa da Tuna há uns 2 anos atrás, quando a Tuna lançou o uniforme. Ele é bem quisto aqui e ele gosta bastante do clube, tem um carinho legal. E ele é paraense, né? Ele é de Ananindeua, não é? E é de Ananindeua. Ananindeua é um município colado aqui com Belém, inclusive a região metropolitana. Que é mais fácil, inclusive a Ananindeua pro lugar ali próximo de onde o Ganso morava, é até mais perto de chegar lá no estádio da Tuna do que eu, porque moro mais para esse lado daqui da cidade. Porque o Souza, ele fica quase saindo ali de Belém, o estádio do Souza, que é onde a Tuna joga, fica ali bem próximo já da divisória ali para Ananindeua. Nossa. Bom, vou fazer uma pergunta também direcionada à narração também. Quero primeiro saber qual a sua referência para narrar e já te botar numa saia justa para pensar, né? Que quais são os 5 melhores narradores para você, cara? Assim, na história ou atualmente mesmo? Eu vou te ser sincero que eu tenho um cara assim que eu sou muito fã e todos os outros eles jogam juntos aqui numa farofa aqui, tudo misturado, porque eu sou muito fã do Kleber Machado, cara, muito fã. E os outros narradores, assim, eu admiro bastante. Inclusive, eu imito muitos deles. E muito disso foi que o meu amigo acabou me indicando lá para a MTV. Ele gostava, porque eu gostava de imitar aquele narrador que narra lá a Bundesliga. Lewandowski, meu Deus! Eu ficava fazendo isso direto para ele. Aí tem aquele que narra a Premier League. Aí, pô... Eu vou te falar que muitos deles eu não sei nem o nome, assim, porque eu não sou muito de procurar, mas eu admiro muito. Mas o Kleber Machado, assim, é um cara que ele pode narrar, sabe, um jogo lá da última divisão do mundo, eu vou querer ver porque vai ter emoção, ele consegue botar ali um tempero legal na narração, mas, sabe, tem outros narradores, Jorge Igor, que eu acompanhei muito na minha fase de adolescente, o André Henning, o próprio Galvão, né, que a galera hoje em dia já não gosta muito porque ele acredita que ele fala demais em vez de narrar tanto como era nos anos anteriores, mas não, o Galvão é um monstro, cara, é um monstro. Mas assim, o Kleber Machado sempre foi o top assim para mim, e eu me inspiro muito nele no que diz respeito a isso. Eu escuto muito o Zagueirada, mas eu escuto muito o podcast que ele tem também, que é o Hoje Sim, ele tem um podcast também aqui. Então são podcasts que eu escuto muito e eu gosto muito de aprender com isso tudo, que ele sempre comenta lá, porque ele entrevista também muita gente legal, que mostra inclusive os bastidores do esporte, isso é bacana. Grande Kleber Machado, santista também. Eu acho que ele nem gosta, né, que fale que ele é santista, mas ele é santista. Para quem não sabe, ele é santista. E eu já conheci ele, cara. Uma época atrás aí eu era garçom. Que bacana. Eu era garçom, ele morava do lado da onde eu trampava. E ele ia direto lá. Ele é lá de Pinheiros, né? Ele é do Vila Madalena, não? Isso. Não vou falar o endereço, Kleber... né? Mas é na Vila Madalena. Não fala o endereço, pelo amor de Deus. Não. Aí não. E o Kleber é foda, o Kleber já narrou tudo, narrou futebol, Olimpíada, Fórmula 1, já narrou tudo. O Kleber
eu não sou muito fã dele, cara, confesso. Eu gosto muito do Luiz Roberto e do. Como é o nome do moleque lá? O Everaldo, né? Everaldo. Everaldo Marques. Eu sou muito fã do Everaldo Marques, cara. Eu acho ele muito foda. E ele sabe narrar qualquer coisa, né, velho? Então, é impressionante, velho. O cara, se botar ele numa loja, o cara vai narrar lá na loja. Ah, velho, esse brinquedo é R$10, tá ligado? O cara é foda, velho. Sou muito fã dele. Esse talvez seja o diferencial, né, desses narradores que não narram só futebol, porque se tu for, como tu tá dizendo, e também porque eles sabem narrar e dar emoção, né, na intensidade certa em cada lance, porque uma coisa é tu narrar um lance ali na lateral do futebol, numa intensidade, uma bola na área de outro. Aí ele vai pegar qualquer esporte e saber o momento certo, né, de elevar a voz, de dar um pouco mais de emoção, ou de dar uma segurada. Isso aí é muito legal, uma coisa que eu espero aprender mais lá na frente. Nossa, sensacional. O próprio nome, né, do podcast dele, Hoje Sim, veio de uma narração histórica dele, né? Que era o Rubinho ia ganhar uma corrida, e daí ele começou a falar que dessa vez o Schumacher, ele não ia abrir para o Schumacher passar, aí no finalzinho, na reta final, ele abre para o Schumacher passar, aí ele, Hoje Sim. Eu gosto da narração dele do Romarinho! É muito Romarinho! Bom. Essa daí podia ser o nome do podcast tranquilamente, velho. André, Romarinho, tá ligado? Romarinho! André, pode fazer a próxima pergunta, tá? Indo ainda nessa linha da narração, eu queria saber se você acha que essas transmissões dos clubes tem muito elemento do rádio, ou se ela tem características mais próprias assim, ou as duas coisas? Tem um diferencial muito a depender do que a televisão do clube está mostrando. Eu observei muito, enquanto antes de trabalhar para a Remo TV ali, antes de começar, eu fui olhar as outras TVs, né? Eu fui dar uma acompanhada. Antes disso, eu acompanhava muito a TV Cruzeiro, principalmente na Série B. Eu acompanhava a Flá TV, porque ela tem eles upam muito vídeo, então eu sempre acompanhava, e aí eu percebo que se durante a partida a Flá TV, por exemplo, estiver transmitindo e não puder ter imagem, for só o rosto lá, só os narradores falando, eles têm uma intensidade de rádio. Só que quando inverte e tem a imagem do jogo, eles já vão mais para narração de TV, e tem uma diferença muito grande. Eu, no meu primeiro jogo da Remo TV, parece que eu estava narrando rádio, sabe? Porque eu tinha acabado de sair do rádio onde eu trabalhava, e fui direto para a Remo TV, e tipo assim, eu não tive tempo ainda, minha cabeça não pensou direito, eu fui narrando, que nem se eu estivesse narrando rádio, aí tu vai perdendo a voz rápido. Só que aí, quando tem imagem, que no caso da Remo TV com imagens, dificilmente eu apareço só na entrada, lá onde eu faço a apresentação, e depois a gente já vai com imagens do jogo. Tem que dar uma segurada, tem que dar uma tranquilizada, até porque o jogo ele tem momentos mais rápidos, tem momentos mais lentos. Eu queria o tempo todo botar a velocidade ali, e aí às vezes acaba com a voz, mas se tu for observar essas TVs de clube, principalmente essas que tem as pessoas ali na frente e não aparecendo a imagem do campo, não aparecendo o jogo em si, eles fazem uma narração de rádio. Eles fazem algo mais rápido, que é aquele cara narrando o lance e o comentarista logo em cima, comentando, e é o repórter entrando, sabe, logo durante a narração. Coisa que quando é na televisão é um pouco mais lento, o narrador vai falando, no momento oportuno o comentarista vai e fala. Então são duas velocidades muito diferentes a depender da maneira que está sendo a transmissão. A maioria dos clubes é justamente com o rosto dos jogadores lá, e aí tu vai perceber que é mais de rádio. Nossa, cara, pegando um gancho disso, eu sou um ouvinte assíduo, assim, de rádio, de futebol, né, pra ouvir jogo eu também. Acho muito foda, cara. Eu vejo o jogo e ao mesmo tempo eu tô ouvindo a rádio, tá ligado? E quando eu vou pra estádio, quando eu ia pra estádio, né, eu moro perto do Pacaembu, então eu ia muito lá ver o jogo do meu time, eu também ouvia a rádio. E é uma sensação única, assim, você ter a emoção do jogo, porque no estádio é aquela emoção, né? E você ouvir na rádio também, cara, é uma doideira, velho. Eu acho muito foda, velho. Rádio, Vou contar um segredo aqui pra vocês. Vou contar um segredo aqui pra vocês sobre a transmissão de televisão. Pode contar. Eu não sei a Globo. Olha,
Bomba, viu? Põe aí no cortes do Zagueirada. Nossa, velho, é verdade, a gente vai começar a ter cortes, hein? A gente Eu não precisa sei começar se a a fazer os Globo, cortes. eu não sei se a Globo tem um negócio mais rápido, assim, para fazer com que a narração do Galvão Bueno seja idêntica ao que está rolando no jogo, mas não sei se vocês percebem muito na Libertadores aí no SBT, na Globo, inclusive, às vezes, tu vê lá o narrador no estúdio e não no estádio. Aí tu Uhum. percebe assim, aí por que nas narrações do Galvão Bueno, o Galvão Bueno tá lá no estádio, e quando os outros aqui, eles estão no estúdio. Não importa se você está no estádio, você não pode, na televisão, narrar o que está rolando no momento, porque o que vai para o vídeo tem um delay. Então, o narrador, ele não narra o que está rolando ali ao vivo na visão dele. Ele tem que estar olhando para uma tela e narrar o que está rolando na tela, porque o que está rolando na tela é o que você está vendo. Uhum. Então, somente o rádio é ao vivo, somente o rádio é o rádio não tem delay. Tanto que eu lembro, eu fiz uma experiência em Copa do Mundo, né? Porque Copa do Mundo, quando sai gol, você escuta todo mundo gritando, né? Aí eu falei, hoje eu vou fazer a experiência de colocar na rádio. Aí, tipo, deixei na TV mudo e coloquei na rádio. Aí o negócio acontecia na rádio, aí passava uns 2, 3, 4 segundos, acontecia na TV e a galera gritava. Daí eu falei, ou seja, a emoção da Copa do Mundo não é totalmente ao vivo. Não é totalmente ao vivo. Esse cortes tu pode botar lá, você está sendo enganado. Por enquanto a gente não tem cortes ainda, né? A gente vai começar a fazer cortes quando for ao vivo. E esse projeto é mais pro ano que vem, né? Tá, acho que no ano que vem a gente já vai estar aí no ao vivo, no estúdio, entrevistando uma galera, isso é mais interessante. Com imagem, né? Com a nossa cara linda, eu e o André. Eu sendo enganado lá. No primeiro jogo que eu fiz pela Remo TV era Gavião, QKTG e Remo no Bainão. Então eu tava na cabine do Bainão, o jogo tava aqui na minha cara, na minha frente aqui, só que eu não podia narrar o que eu tava vendo. Eu tava vendo uma televisãozinha aqui, que é o que era o YouTube ao mesmo tempo. Então, claro que o YouTube já tem um delay, mas na televisão deve ser a mesma coisa, só que com a imagem que tá rolando. Por exemplo, o cara tá com a câmera aqui, aí tu vai ter que narrar o que tá passando aqui na câmera que o cara tá filmando, porque é isso que o cara vai pegar no ao vivo lá. Então a Globo talvez tenha, né, algum mecanismo ali um pouco mais avançado, a Globo e outras emissoras talvez tenham mais avançado para o cara narrar do estádio lá com a velocidade do negócio. Mas, mas eu acho... é do jeito que do delay mesmo ali no vídeo. Eu acho tão longe, tá ligado, a cabine de imprensa que não tem nem como, acho que o cara enxergar, né? Então é melhor realmente ver na TV, né? Dependendo do estádio, lógico. A primeira transmissão que eu fiz foi da cabine. A segunda até agora, essa última aqui, todas têm sido da sala de imprensa lá, que tem um estúdiozinho lá. Eu até entendi, a galera, para que levar todo esse equipamento lá para a cabine se não vai dar para mostrar o jogo, enfim. Aí é um detalhe aí que talvez muita gente não saiba e ache que, porque o narrador tá lá na cabine, ele vai narrar ao mesmo tempo o que tá rolando lá, mas nada vai superar a velocidade do rádio. Uhum. E o YouTube, eu acho que ainda encavalo o delay, porque pelo que eu percebi, pelo menos que agora a NBA está transmitindo os jogos ao vivo no YouTube também, eu percebo que como passa na Band e passa no YouTube, eu percebo que o da Band, que já é um pouquinho atrasado, está mais adiantado que o do YouTube. Ah, mas aí tu já é um cara muito ansioso, tu já quer ver o lance logo, né? Que eu sou de fazer as experiências para saber, assim. Mas são detalhes, cara, que realmente, assim, muita gente não sabe, mas que é importante, assim, tal, é legal saber, sabe, para tu perceber e entender um pouquinho esse universo que é muito, sabe, tem muito detalhe e está evoluindo aos poucos, no que diz respeito à transmissão, tem melhorado bastante, aí tem evoluído muito, e isso é bacana de ver. É porque é algo novo também, eu acho que esse negócio das próprias TVs de clube, seja transmitir por imagem ou por áudio, os jogos é uma coisa que eu vi de 2019 para cá, assim, se tinha antes eu realmente desconheço. Eu acho que começou bastante naquele clássico do Atlético Paranaense e Curitiba, né?
Ah, Isso é antes de 2019, realmente. Eu acho que começou ali. Né? Na época a galera até falou, caraca, no YouTube, imagina ver o jogo do seu time no YouTube e tal. E aí os times, os grandes ainda da Elite, acho que não. Acho que alguns campeonatos, alguns grandes fazem até. Da Elite lá. O áudio eles fazem sempre, por áudio, assim, que a imagem dos narradores e dos comentaristas eles fazem sempre. Pelo menos dos times da Série A que me vem à cabeça, todos eu já vi pelo menos alguma vez uma transmissão pelo YouTube de áudio, assim. Agora de imagem, por exemplo, do meu time eu nunca vi de imagem, só assim quando é sub-20, sub-17 aí tem, mas assim, do São Paulo, que é meu time, eu nunca vi, mas de áudio tem todo o jogo lá. Nossa, eu queria ver o do Santos, só pra ver o Diniz falando, seu Perninha! Agora que o Diniz é do Santos, né, cara? Vai ser engraçado. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, que é sobre a rivalidade, né? A gente vê que a rivalidade aí é muito forte, né? E eu queria saber, cara, o que você acha da rivalidade no Norte, né, em si, e especificamente entre Remo e Paysandu. Acho que são os dois maiores times, né, os times mais tradicionais, talvez, né, e que tem mais rivalidade, né, que tem treta mesmo, né? Queria saber a sua opinião sobre isso, cara. Cara, tem muita rivalidade entre o Paysandu e o Remo, e é uma rivalidade que começa muito antes do jogo. Por exemplo, se o jogo for no domingo, as pessoas já começam na segunda-feira, semana de repá, não quero assunto com o rival, e muita piada, e muita zoação que tem. Tudo isso é elemento pro clássico que vai acontecer, e tem aquilo de ter sempre um favorito para o jogo, porque tá numa série um pouco mais avançada. No caso, esse ano talvez digam que o favoritismo seja do Remo nos repasses, porque o Remo está na Série B e o Paysandu na C, mas é algo muito pegado, cara. As pessoas, elas mudam muito. Fins de ano, aqui em Belém, assim, quando tem essas festas de fim de ano, tem sempre festa da firma, bora fazer um repá. Festa do colégio, repá, tem repá para todo lado. Em fim de ano aqui tem sempre repá rolando, então é uma coisa, repá assim, entre os amigos, tudo porque gira muito em torno desses dois clubes, uma rivalidade muito grande, e que ela sempre aflora, né, dependendo dos jogos, dependendo das situações das equipes, declarações de jogadores, de contratações, de zoação. Vou te dar uns exemplos aqui. Tem um que eu vejo que é do clube do Remo, o Flávio Caçarrato, acho que é Flávio Caçarrato, que veio jogar aqui no Remo há uns 2 anos atrás. A torcida foi buscar ele no aeroporto, aí a torcida do Paysandu já brinca com isso. Aí o Walter veio aqui jogar no Paysandu, a torcida do Remo já brinca porque o Walter falou que ia ganhar o repá, não ganhou nenhum repá, perdeu 4 repá, eu acho, o Walter. Aí brinca com o Walter. E aí sempre puxam para alguma coisa, e transforma mesmo, cara. É uma atmosfera que acontece dentro da cidade com o repá é diferente. Tem o mercado do Ver o Peso aqui, as emissoras sempre vão lá, porque lá encontra-se personagens assim da cidade aqui de Belém, personagens assim da população mesmo, sabe? Gente maluca mesmo pelo clube, e é zoação, a encarnação, um apelido do outro, é uma coisa assim, sabe, que culturalmente podemos dizer que é uma das 7 maravilhas aqui do Pará. Se encaixa aí o clássico repá. É ruim de ver eles estarem em divisões menores, por isso acaba tirando um pouco do status, assim, porque são duas equipes com muita torcida, tem um engajamento muito grande, tanto o Remo quanto o Paysandu. Eu não consigo entender como o Paysandu, o clube do Remo, foram perdendo força ao longo dos tempos, mas estão aos poucos aí evoluindo. Principalmente o clube do Remo tem evoluído bastante, o Paysandu vem numa levada bacana também, deu uma parada aí, mas ambos têm feito bons papéis aí. Espero que lá na frente tenhamos clássicos aí numa Série B, numa Série A, numa Copa do Brasil, com as equipes aí chegando forte, porque Campeonato Paraense, Copa Verde, normalmente sempre tem, e isso aflora bastante aqui as disputas, e por isso acaba deixando, acho que o Clássico Repá é um dos mais disputados do Brasil, se eu não me engano, talvez até o mais, eu não me lembro agora, mas é porque tem normalmente 4 jogos no ano, no mínimo, e aí acaba sendo aí de muita disputa entre os dois, e tem vantagem pro Remo aí. Nossa, velho. Ô, André, pode falar, legal. pode Legal, e
o Caça-Rato, né, que é o famoso CR7 do Sertão, né? É ele mesmo. É. Eu lembro de um vídeo dele no Desimpedidos. O cara tava usando uma cueca apertada, velho. Com o ovo bem. Um bagulho bem constrangedor, mano. O cara com a cueca do CR7 com o ovo bem apertado, velho. Puta merda, velho. Ele fazendo embaixadinha. É muito bom esse vídeo, cara. Caça-rato, vamos caça-rato. Olha, não sei não. Acho que ele é persona não grata por aqui, por esses lados, hein? Ih, rapaz. Olha. Aproveitar. Faz a pergunta aí, André. Desculpa te cortar, mas eu não podia perder essa. Não, aproveitar que estamos falando dessa rivalidade, eu quero saber se você, seja em transmissão ou seja na vida assim, você já presenciou alguma briga dessas bem absurdas assim, quando se trata de repar. Eu fui em 2 repás na minha vida. Eu fui como torcedor não, né? Eu fui para ver futebol, porque eu acompanho futebol há muito tempo, mas só que como a Tuna não tinha jogos, desde 2014 ela tem disputado a segunda divisão do Paraense, e a segunda divisão é só em novembro, aí a Tuna era eliminada às vezes logo na primeira fase, às vezes na segunda e não subia. Então eu assistia, por exemplo, 6 jogos por ano e sempre em novembro. E aí, tipo, isso me deixava muito mal, porque eu queria ver jogo. Então, eu já fui para jogo do Paysandu, com amigos torcedores do Paysandu, vestindo camisa do Paysandu, já fui para jogo do Remo. Eu estava na estreia do Flávio Caça-Rato pelo clube do Remo, o Remo perdeu de 2-1 para o Parauapebas, o Caça-Rato entrou, deu um passe, eu estava nesse jogo, e eu já fui em um repá, e inclusive eu consegui ver em um repá gols de caras assim, tudo no mesmo jogo. Foi em 2013, se eu não me engano, foi 3-1 para o Paysandu, eu estava na torcida do Paysandu com meu tio, e teve gol do Yarley, aquele da Bomboneira, estava no Paysandu nesse tempo, do Pikachu, e um gol do Eduardo Ramos, que depois foi pro Remo, mas que na época era o camisa 10 do Paysandu. E eu consegui ver no mesmo dia o gol dessas 3 gerações, podemos dizer assim, de jogadores do futebol nacional. E o outro repá que eu fui foi já como jornalista ali na beira do campo, foi 1-1, se eu não me engano, foi um gol do Paysandu, e depois um gol do Eduardo Ramos de falta ali de muito longe. E eu não presenciei briga nesses jogos do repá que eu fui, até porque tem uma medida de segurança, sempre sai uma torcida meia hora antes e outra depois, mas acontece essas brigas um pouco longe do estádio. Eu trabalhei lá em 2013 no serviço de 190 daqui de Belém. Então, chegava assim, dia de repá, era um dos dias que a gente mais tinha ocorrência, principalmente de briga, porque era briga nesse canto aqui da cidade, era briga ali naquele outro canto, era a torcida brigando dentro do ônibus, torcida brigando aqui e ali. Eu nunca vi assim na minha frente ou próximo um quebra-pau assim de torcida de Remo e Paysandu. Sei que a rivalidade é grande, mas existem pontos da cidade que acontecem sim, mas que perto de mim não aconteceu. Eu não cheguei a presenciar esse tipo de violência assim, ainda bem, né, por sorte. Eu tive muito bem. Mas por ter ido apenas nesses 2 jogos aí de repá para assistir dentro do campo, eu acabei não presenciando. Principalmente agora com a época da pandemia, as torcidas ficam mais isoladas, mas volta e meia aí, se as torcidas se trombarem aí, próximas aí, sempre tem ali uma faísca, mas presenciar mesmo ainda não vi. Tu não viu briga, ainda bem, mas tu viu o caça-rato de cueca, velho. Nossa, eu voltei com essa piada, né? Enfim, eu vou fazer uma... Ô, Patrick, posso só fazer uma perguntinha rápida? Claro, todo. É que você falou de alguns jogadores que você viu. Tem um jogador que um amigo meu gosta muito, que jogou no Paysandu. Eu não sei nem se ele ficou muito tempo, mas meu amigo sempre fala dele, que infelizmente é um jogador que estava naquele trágico acidente da Chapecoense, que é o Bruno Rangel. Você chegou a ver o Bruno Rangel no estádio? Chegou a ver gol do Bruno Rangel? Eu não cheguei a ver o Bruno Rangel, porque, se eu não me engano, ele jogou no Paysandu em 2011, eu acho, que foi, inclusive, um ano muito difícil para o Paysandu, porque o Paysandu estava na Série C, mas eu lembro que nesse dia que o Bruno Rangel fez 2 gols, eu acho que na Curuzu, foi um jogo contra o Salgueiro, inclusive
uma das brincadeiras aqui da dupla Repá é zoar o Paysandu com essa coisa do salgueiraço, que o Paysandu já só precisava de um empate para subir para a Série B e perdeu para o Salgueiro dentro da Curuzu num domingo de manhã, 10 horas. E o Bruno Rangel, inclusive, fez gol nesse jogo. Ele era muito bem quisto aqui aqui no Paysandu, a galera gostava muito dele. Tu foi ver, depois que ele saiu do Paysandu para a Chape, foi artilheiro da Série B, acho, Série C, foi um cara muito, sabe, fora ali da casinha, pro que diz respeito a um atacante, muito competente. Quando ele jogou aqui no Paysandu, eu não consigo faz um certo tempo, mas eu lembro muito desse dia do Salgueiraço, porque eu era coroinha e eu estava servindo na igreja nesse domingo de manhã, e aí, tipo assim, eu só ficava vendo a galera ali na missa, sabe, com um radinho e comemorando, aí eu ficava perguntando pra alguns aqui, quanto é que tá o jogo. 1-0 Paysandu, porque o Paysandu abriu o placaço, que aí depois o Salgueiro voltou no segundo tempo e foi um balde de água fria. E pro outro lado, só para não deixar aí o Salgueiraço pro Paysandu, a galera brinca muito com o Remo, um dia que o Misto eliminou o Remo no Mangueirão com outro jogador folclórico que talvez vocês conheçam, que é aquele gordinho que joga lá, que eu não sei se ainda tá na Aparecidense, o Nonato, ele jogava no Misto. O Nonato, claro. O Nonato acho que ele deu, no primeiro jogo fez gol e no segundo deu assistência, aí era uma briga assim, era um mistaço contra o Salgueiraço, e até hoje um sempre consegue achar algo parecido para brincar e zoar com o rival, e aí mas voltando aí a pergunta sobre o Bruno Rangel, não lembro muito dele aqui porque eu não acompanhava muito o futebol paraense nesse período. 2011 eu ainda estava, eu era muito novo, acompanhava a Tuna bem pouco, passei a acompanhar a Tuna muito mais assim a partir de 2015, 14, que eu passei a ir mais para o estádio, mas eu não lembro muito do Bruno Rangel, mas lembro que ele era muito bem querido aqui na torcida do Paysandu, e desde que ele foi para a Chapecoense, a torcida do Paysandu sempre foi muito carinhosa com ele, assim, sempre nos posts da Chapecoense, inclusive lá no Trágico Acidente, torcedores do Paysandu sempre abraçaram muito bem, tem boas lembranças dele. Uhum. Nonato, que a torcida do Botafogo deve lembrar bem, né, do Nonato. Ele mora perto, a casa dele, da família dele, um amigo meu aqui de Belém falou que é ali perto do Mangueirão, e já viu o Nonato lá ali na casa dos amigos dele. O Nonato sempre foi um cara muito, sabe, folclórico mesmo no cenário nacional, mas ele sempre foi um cara muito bacana. Do Paysandu, um cara que já faz uns 20 anos, uns 20, 15 anos que ele jogou no Paysandu, mas que é um cara que eu lembro muito, que eu acho que a torcida do Paysandu também deve lembrar, é o Balão, cara. Eu lembro muito do Balão. Lembro muito do Balão, cara. Balão é Robigol. Robigol jogou no Santos. Robigol também. Ficou ruim no Santos, mas no Paysandu ele é rei, né? Pô, no Paysandu, o Robigol é outro nível, cara. Até hoje dizem que se ele não tivesse sido expulso na Bomboneira, o jogo aqui em Belém contra o Boca seria outro. Nossa, é verdade, velho. Eu lembro desse jogo muito bem, cara. E eu torcendo pra caramba, eu gostava muito do Robigol. Era na época ele tinha o cabelo com luzes, tá ligado? Na época era mó modinha dos moleques fazer luz no cabelo, e ele tinha. Sensacional, é mesmo. Aí, não era verdade? Ele tinha umas luzes, né, bem feias, mas na época era bonito, né? E aí eu era muito fã dele. A molecada aí do Pará devia imitar bastante essas luzes. Eram outros tempos. O próprio Patrick, que é santista, talvez ele lembre do Kleber Pereira, né? Que é um atacante assim que tu olha por ele, tu pensa que esse cara é atacante mesmo, que é aquele cara, sabe, mais quadradão ali. O Robigol era nesse estilo, mais artilheiro, cara. Jamais deixou ali o Paysandu. Inclusive, ele passou a ter um carinho muito maior. Sempre foi grande, né? Mas aí teve um carinho muito maior, galera. Não sei se vai até tocar nesse ponto, mas é uma lembrança que a galera tem muito do Robigol num jogo contra o Juventude, aqui em Belém, se eu não me engano, na Série A de 2005, onde o Antônio Carlos, lá, o Zago, aquele careca lá, ele chegou a falar alguma coisa sobre a galera de Belém, alguma coisa com índio e tal, e não pegou muito bem por aqui. Aí, Juventude e Paysandu no Mangueirão, Robigol destruiu. Aí o Robigol fez aquele lendária comemoração, assim, puxando o arco e a flecha. Nossa, galera, que o ego, sabe, do paraense foi embora, e o Robigol cada vez mais aí foi ganhando muito mais o respeito, não só o torcedor do Paysandu, como o torcedor paraense. E é muito difícil, cara, o cara gostar e agradar os dois torcidas, mesmo sem ter jogado pelo outro lado, e ele conseguiu. A nossa próxima pergunta é sobre isso, cara, por incrível que pareça. Eu acho que é importante falar disso, né?
E a primeira pergunta, literalmente, é se tem preconceito com o futebol do Norte. Já temos um caso aí que tem. E a gente sabe que tem, na real, mas é uma pergunta do ponto de vista seu, né? Você tem muito preconceito com o futebol do Norte e o que falta para desenvolver mais o futebol daí, para ficar mais na elite, enfim. Eu vejo que falta muito, talvez a mudança de chave, sabe, para um profissionalismo no que diz respeito a tudo, sabe? Eu tenho visto uma evolução dentro dos clubes, tanto Paysandu, nesse quesito de ter ali o seu marketing um pouco mais forte, ter a sua presença nas redes sociais. Tem, né, esse certo preconceito. Se tem com a galera aqui, com os times do Pará, você imagina com as outras regiões. Talvez vocês não saibam de algum nome de pelo menos 3 times de cada cidade aqui da região norte, por exemplo, em qualquer estado. Aí você pegar 3 times de Manaus, 3 times lá de Porto Velho, talvez seja bem difícil. Então, é que não tem tanta informação, porque é uma coisa um pouco, em alguns lados, meio atrasada. Era um pouco atrasado aqui em Belém, mas os clubes eles têm melhorado esse cenário, principalmente aqui. Eu não sei se a galera lá nos outros estados está, mas vocês veem o crescimento do Manaus, por exemplo. O Manaus tem, com estádios de Copa do Mundo lá, ele tem melhorado um pouco a estrutura. O Remo está atrás de um CT, está quase fechando com o CT aqui, o Paysandu também construindo o seu. Então faltou muito isso, ficou muito atrasado essa evolução do futebol do Norte, e isso acaba gerando, né, acaba refletindo dentro das 4 linhas. Por quê? Se você pega assim, para você trazer jogadores bons para cá, você tem que oferecer, né, umas condições para eles que sejam boas. Às vezes muitos jogadores preferem tá indo para o Náutico, que é lá do Nordeste, tá indo para um time, não sei, que está jogando a segunda ou terceira divisão de São Paulo, porque o clube tem uma estrutura um pouquinho melhor, é mais perto do centro. Tudo isso influencia bastante para um jogador querer ou não vir para cá. Se ele sabe que o clube tem uma estrutura legal, que o clube tem um CT de treinamento, ele já começa a olhar aquele clube de outro jeito, e aí isso acaba fazendo com que outros jogadores também queiram vir, e aí o trabalho já não começa do zero, que é o que teve que ser feito aqui. E tem parado com isso. Antigamente eles reformulavam tudo, não subiu para a série B, troca todo mundo, começa com o time zerado de novo, a torcida tem que se adaptar com novos jogadores, ninguém fica mais de 3 anos aqui na dupla Repá, mas conforme o tempo foi passando, as coisas têm mudado, novos ídolos têm se formado nos clubes aqui do Pará. A gente vê o goleiro Vinícius no Remo, a gente vê o Nicolas, atacante do Paysandu, que são jogadores que estão há bastante tempo nos times, porque mostra um pouco dessa evolução, porque antes disso era muito difícil um jogador passar de 2 ou 3 anos nos times daqui, justamente por essa deficiência no que diz respeito à estrutura das equipes, na forma, no modelo de trabalho. Então, ainda tem muito preconceito, mas aos poucos vai evoluindo, vai demorar um pouco para que Paysandu e Remo estejam ali no patamar assim, um pouco mais alto, como cresceu bastante o Bahia, como cresceu bastante o Sport Recife, como tem crescido muito, né, o Atlético Paranaense, que foi evoluindo bastante, mas que também no que diz respeito à estrutura vai melhorar bastante aqui as equipes. É isso que vai fazer com que evolua e pare um pouco esse preconceito, esse olhar um pouco diferenciado aí, porque o importante é estar próximo ali do que seja a realidade do futebol, para que jogadores tenham interesse de poder vestir as camisas de Remo e Paysandu por aqui. Perfeito, cara. São clubes tradicionalíssimos, né, cara? Eu mesmo, eu lembro que a gente fez um programa recentemente com o Venâncio, né, que é grande amigo do Maurício. A gente fez um programa e eu até citei, assim, o Venâncio achava que eu gostava mais do Paysandu, né, porque eu gostava muito do Robigol, mas eu gostava mais do Remo, tanto que eu ganhei uma blusa, eu até te falei isso aí no mundo exterior, né, no Zap, né, falei com você sobre isso, que eu ganhei uma blusa e não sei onde é que tá essa blusa até hoje, cara, alguém pegou. Alguém pegou. Não sei. Se você tiver com a minha blusa do Remo e tá ouvindo esse programa, pelo amor de Deus, me devolva essa blusa. Eu não te dei essa blusa. Por favor, devolva para que o Patrick durma em paz. Cara, não lembro pra quem que eu emprestei, velho. Deve estar com a minha irmã, sei lá. Minha irmã pega minhas blusas. Mas é uma puta de uma blusa, cara. Bonita pra caramba, velho. Style e tal. Procura-se blusa do Remo. Procura-se blusa do Remo. Ô, André, faça a sua pergunta agora, por favor, que é uma pergunta bem
bem forte não, né? Mas Não, futebolisticamente falando, é boa. é boa, e tem a ver com o que a gente vem falando. Eu queria saber se a curto, se de médio, deixa eu pegar a pergunta aqui, é boa, mas eu preciso ler. É porque a pergunta é longa. Que se você acha que a Copa Verde, a médio e longo prazo, pode contribuir para esse desenvolvimento, tanto do futebol do Norte como do Centro-Oeste, né? Porque a gente vê o próprio exemplo do Cuiabá, que depois que começou a Copa Verde, teve um crescimento meteórico, e hoje vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu queria saber se você acha que a médio e a longo prazo pode contribuir para o desenvolvimento, tanto do futebol do Norte como do Centro-Oeste. Tudo dentro do mundo do esporte, a gente tem observado que a publicidade, a Copa Verde, quando ela surgiu lá em 2014, ela tinha um propósito ali para as equipes daqui, que era medir forças com a galera aí do Norte, pegar ali, quem lembra, teve ali a equipe do Brasília que foi campeã, mas tinha um foco, que era uma vaga na Copa Sul-Americana. Inclusive o Brasília disputou a Copa Sul-Americana, o Cuiabá no ano seguinte também, só que aí a partir de 2016 não teve mais acabou perdendo um pouco do brilho por causa disso, mas antes a Copa Verde ela tinha um outro olhar. Só que quando perdeu essa vaga para a Copa Sul-Americana, ela acabou tendo uma queda no brilho ali no que diz respeito a interesse. Mas para equipes assim que não estejam no cenário nacional, Série B e C, galera ali da Série D, a galera que não tem divisão ainda, ela é muito importante, cara, porque traz visibilidade para o clube, traz ali um pouco mais de calendário para as equipes. Lógico que fica até meio chato, né? Botar o Paysandu e o Remo, normalmente eles sobram nessa competição, então vocês sempre vão ver o Remo e o Paysandu ali nas semifinais, o Cuiabá também, o próprio Luverdense, que teve uma queda agora, mas ali no início de 2014, 13, estava figurando ali na Série B, estava figurando também na Copa Verde, mas eu sinto que ela perdeu um pouquinho da pegada justamente depois dessa perda aí da Sul-Americana, mas ela tem garantido a vaga aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso aí tem sido até, sabe, visto com bons olhos, mas, assim, tu sente que a Copa Verde ela perdeu muito do seu brilho por causa disso, e a galera, tipo, até questiona, por que traz times de Brasília, Eu penso que a Copa Verde, ela é uma competição, assim, democrática para a galera, assim, que quer um pouco mais de espaço. Tem que deixar, tem que jogar, poxa, tem que ver, tem que acontecer, tem que medir forças. Se, por exemplo, não consegue ganhar de uma equipe de Brasília, imagine que parâmetro você tem. Isso assim, pegando o Paysandu, que perdeu para o Brasília lá em 2014, o Clube do Remo, que perdeu para o Brasiliense essa última edição da Copa Verde. Então, mesmo você não dando tanto brilho, às vezes tu acaba tropeçando, entendeu? O futebol, ele é para todos, ele precisa ser, assim, dessa maneira, tu precisa abrir espaço, porque não é só tu botar ali a tua galerinha, ficar naquela bolha. Se tem como você abrir espaço para uma galera ali que não tem espaço em outro lugar, agrega aqui, pô, vamos lá, faz o campeonato, mostra o interesse. E aí acaba que a Copa Verde perdeu um pouco do brilho por causa disso, mas eu espero que edições futuras tragam aí um crescimento das outras equipes. A gente vai ver o Manaus, que na última edição mandou muito bem, já começa a ter mais favoritos a Copa Verde daqui para frente, porque o próprio Manaus já mostrou força, o Brasiliense está aí aparecendo também, a Copa Verde já teve o Goiás, só que aí as equipes da Série A têm jogado com um time misto, aí acaba ficando pelo caminho, mas precisa rever aí um pouco mais a Copa Verde para dar um pouco mais de interesse dessas equipes um pouco mais fortes, porque acaba ficando ali para a galera que acha que está ali um pouco mais no nível alto, não querer dar tanto brilho, e a galera ali de baixo querendo aparecer. Precisa deixar isso um pouco mais equilibrado para a Copa Verde ter um pouco mais de público, um pouco mais de graça ali no que diz respeito a interesse, inclusive do torcedor. Só para conferir, quem participa da Copa Verde os times do Estado do Norte, do Centro-Oeste e do Espírito Santo, não é isso? Só conferindo. Exatamente. Enfim.
A Copa Verde que é importante pra caramba ainda, né? Porque ela dá uma vaga direta na. Antigamente dava nas oitavas de final, né, da Copa do Brasil, esse ano que mudou, né? Esse ano é na terceira, terceira fase, né? Que mudou para todo mundo, né? Mudou para geral, né? Vai perdendo ali o objetivo, acaba ficando meio mesmo assim, um pouco menos interessante para a galera assim que tem ali que tem outros campeonatos assim mais importantes, podemos dizer assim, para disputar, e a Copa Verde acaba ficando ali no nível um pouco mais ou menos por causa disso. E cada vez que perdem ali alguma coisa a mais, que era a Sul-Americana, a próxima fase da Copa do Brasil, lá as oitavas, aí vai perdendo um pouco do brilho, e tu sente isso durante a disputa, tu sente isso nas equipes maiores assim que disputam o torneio, mas não deixa de ser aí um momento para equipes menores terem calendário. A própria Tuna vai buscar essa vaga aí, porque precisa estar entre os 13 melhores aqui do estado para participar. Então, para equipes assim que estão voltando, que precisam de calendário, que precisam ter um pouco mais de visibilidade, é muito importante. Ela é bem democrática por isso. Mas precisa ter um apelo maior aí, precisa ter um pouco mais de podemos dizer assim, corpo, justamente dessa premiação, dessas vantagens de ganhar a Copa Verde, para manter as equipes ali mais interessadas para essa disputa. Perfeito, cara. Bom, lembrando que o maior campeão tem dois maiores campeões, né, na Copa Verde, que é o Paysandu e o Cuiabá, né? Exato. O Paysandu foi o que mais chegou na final, tem 3 vices, e o Remo tem 2 vices, né? Vamos agora uma pergunta... 2 vices, não é? Algo do tipo? São dois. Um bem traumático. Os 2 primeiros títulos foi mais um momento de zoação lá. O Paysandu perder para o Brasília e o Remo para o Cuiabá, que é outro sinônimo de zoação aqui, é chamado de Cuiabaço. Eles sempre fazem anualmente aqui esse dia. A torcida do Remo pega o Paysandu e põe lá o Salgueiraço. É uma festa. Cara, que foi um absurdo aqui, ó. O Remo ganhou o primeiro jogo de 4-1 e perdeu de 5-1 do Cuiabá, velho. Conseguiu perder o título com uma goleada ainda, velho. E já tinha dado uma goleada. Ou seja, não consigo explicar. Foi um absurdo, velho. Enfim. Você narrou esse jogo? Não, André. Eu tô com a Remo TV desde a primeira rodada do Campeonato Paraense, então eu tô há pouco tempo. Tá. Comecei a Remo agora e provavelmente talvez eu fique só até o Campeonato Paraense mesmo, porque até agora o Clube do Remo não teve acordo com a Série B, então não sei se tem planos aí para fazer daquela forma que as TVs têm feito, que é o rosto ali do narrador em vez do jogo em si. A proposta do Remo, como tem conseguido acordo com a prefeitura, que é quem patrocina aqui o Campeonato Paraense, de mostrar as imagens ali no YouTube, é legal, eles gostam disso, mas eu não sei se eles têm assim um plano para querer fazer a Série B mostrando o rosto, já que não tem os direitos de imagem para poder transmitir do campo ali. Entendi. É triste. Mas enfim, vamos para uma pergunta assim, bem pessoal, né? Eu tava conversando com você e eu descobri que você é um colecionador de camisas, cara. Então, para dar uma quebra assim no assunto futebolístico, que também é de futebol, mas quero saber, mano, como você começou com isso, com essa doideira? É que eu também tenho bastante camisa, eu já te falei. E qual foi a primeira camisa que você teve? O André também tem bastante. O André, inclusive, gosta muito do Botafogo, que é um time que eu sei que você gosta pra caramba. Mas não tenho nenhuma camisa do Botafogo, velho. Tem uma do Paysandu, tem uma do Náutico é retrô, inclusive, mas do Botafogo ainda não tenho. Tenho até do Flamengo, que eu não gosto, eu tenho uma da época que o Romário voltou. Mas a pergunta é pro Maurício, não é pra mim, então bora. Nossa, não, peraí, mas antes de mais nada, André, você tem uma camisa do Flamengo, André? Você é um cara André. Você fala mal do Flamengo todo o programa. Eu tenho, velho, mas ia recusar um presente, velho, ainda mais que foi da época que o Romário voltou, cara, não ia recusar esse presente, cara. Essa é a camisa do melhor do mundo na época, né? Então. Verdade. Ele tinha sido eleito o melhor do mundo na mesma época, né? Enfim, a hipocrisia, né? Eu tenho uma camisa do Corinthians, cara. Então. Puta, aí não dá pra mim. Aí já é demais pra mim. Não, mas eu nunca usei. Enfim. Por favor,
Ô, Continua ô se Maurício, derrubando e tá tudo certo. você tem quantas camisas mesmo que você falou uma vez pra mim? Mais de 300, né? Cresceu um pouco agora são 319, que eu peguei uma do Arsenal recente, que eu gosto muito do Arsenal, cara, eu sou lá de fora, eu gosto muito do Arsenal e tal, então eu sempre tenho as 3 camisas do Arsenal anuais, que saem por temporada, no caso, mas eu comecei com uma camisa do The Strongest, da Bolívia, comecei Olha com ela só. porque o meu pai, Caraca. ele trabalhava para uma empresa que prestava serviços para aeronáutica, então meu pai vivia viajando. Então, eu tive uma infância ali próxima da Colômbia, da Bolívia, e o meu pai volta e me trazia camisas de lá. Meu pai tinha uma camisa do Santos de Laguna, lá do México, ele já trouxe camisa do Oriente Petroleiro, que foi a minha segunda camisa, a primeira foi a do The Strongest, então eu comecei por ali. Aí a do Oriente Petroleiro eu não sei onde tá, mas a do The Strongest eu ainda tenho, e eu comecei com ela. E aí depois eu fui comprando, tem um brechó aqui lá pelas partes ali do Ver o Peso, que normalmente eu dou uma passada lá, cara, eu encontro muita camisa antiga que a galera não tem noção que vale uma nota. Então, aí, você tá dando uma dica agora, hein? A galera vai ouvir e Não, Vai fala subir o não. preço. vai ter concorrente, hein, cara? Não, mas aí, cara, eu já até dei uma segurada, porque antes eu ia para lá e vinha com 8, 9 camisas, aí hoje em dia eu vou lá, venho com 2, aí até porque não tenho espaço ainda. Mas um dia, se eu tiver mais espaço, eu passei a comprar mais. E aí eu fui comprando. Eu tenho o Patrick, que é torcedor do Santos, eu tenho uma camisa lá do Santos, da época que jogava aquele Marcos Assunção. É uma camisa daquela época ali, acho que assim aqui eu não vou me lembrar agora, mas eu acho que é negócio de tinta, não lembro, não sei, não me lembro agora. Souvenir, né? Era. Como é que é o nome? Lux Color. Não, é a outra lá, cara. Aquela que aparecia. Puta, velho, eu não vou lembrar. Coral. WC, né? WC Tintas, eu acho. Ah, tá. Por aí. Por aí. WC Eu tenho a camisa do São Paulo escrito Data ao Control, que eu comprei lá da Adidas. Olha só. Mano, 5 conto. É 5 Meu Deus do céu. Tem uma camisa do Corinthians toda preta com o nome do Ronaldo, que é uma das minhas favoritas. Tem camisa do Barcelona, aquela dividida ali, o vermelho e o azul aqui com o Ronaldinho. Enfim, são diversas. Aí eu fui comprando, cara. Eu trabalhava, eu trabalhava lá perto, e aí eu ia lá mesmo, vinha com 8 camisas, dava, às vezes, tudo que eu comprava lá dava R$ 40, dava R$ 30, eu ia me embora. Aí eu chegava em casa, só lavava e botava. Eu tiro uma foto e guardo. Aí eu volto e meia de vez em quando eu faço um vídeo, mas eu não saio com elas na rua. É muito difícil. Inclusive, Caraca, velho. tem do Remo, mas eu dificilmente saio com elas. Eu saio mais com a Tuna e tal, com a Arsenal. Ô, Maurício, quando a gente for aí, você leva nós nesse brechó aí, combinado? Tem que ter sorte para pegar essas aí, viu? Porque foi muito difícil. Eu tive que andar bastante lá e várias vezes. Tipo assim, toda vez que eu ia lá por perto do Ver o Peso, eu dava uma passada lá, assim, ia 4 ou 5 vezes no mês. Aí sempre trazia lá alguma, mas tem que ter sorte também para pegar uma legal. Pô, entendi, legal. Ô, Maurício, eu tenho uma dúvida pessoal mesmo, cara. Você não nasceu no Brasil, né? Inclusive, né? Não, eu nasci no Brasil, eu só tive uma infância mais ali perto da Bolívia, da Colômbia também. Eu achava que você tinha nascido na Colômbia, alguma coisa assim. Minha Não lembro quem me falou. Ela estava grávida enquanto ela estava na Colômbia, ela estava grávida de mim, só que ela tinha medo que eu nascesse lá, porque tinha aquela coisa de ser obrigatório, o exército lá, então. Cara, meu pai quase nasceu no Paraguai, velho. Acredita? Que meu avô era caminhoneiro, né? E ele fazia muito pra lá. Meu pai quase nasceu no Paraguai. Ia dar mó BO do caralho também. Aí ele nasceu em Criciúma, né? Ou era meu pai ou meu tio, não lembro. Depois eu pergunto pra ele. Bom, só mais uma dúvida. Claro. Tem uma história, uma lenda urbana aí que tem aí sobre o futebol paraense, que tem gente que diz que quem disse foi o Claudio Miro do Inter, tem gente que diz que quem disse foi o Marinho Chagas, que quando
não sei se foi o Inter, mas dizem que foi, que quando o Inter foi jogar aí alguns dizem que foi o Marinho Chagas, que eu nem lembro se jogou do Inter ou que foi o Claudio Miro, que ele falou: é uma honra vir jogar na terra que o Jesus nasceu. Essa história aí. Eu acho essa história é verdade? Como é que é? Aí tem essa lenda urbana aí também, ou é mais pra cá que tem essa lenda? É mais pra aí. Eu acho que talvez muita gente nem tenha conhecimento da história, mas não saiba direito quem falou, quem foi que deu essa declaração. Mas é uma declaração daquelas folclóricas, assim, elas fazem remeter aí, lembrar um pouco das declarações lá a mesma mão que aplaude, a mesma mão que vai, a do Carlinhos Bala. Então são coisas assim que a galera que tomou uma proporção, mas que a gente sabe que foi mesmo uma brincadeira, mas aqui não tem tanto conhecimento, acho que nem todo mundo lembra direito, porque faz muito tempo, né, essa declaração, mas acho que aconteceu, porque eu já ouvi falar mesmo em algum programa, em algum momento no rádio sobre essa entrevista aí. Mas aqui não é a terra do Jesus, não, é a terra do Sócrates. É verdade, a terra do Sócrates. É que o Claudio Miro falava muito dessas, né? Teve uma vez que ele falou: a gente foi indo e acabou fundo. Teve a vez que ele foi o melhor da partida e ele ganhou um jogo de azulejos. Aí, como ele jogava no Inter, ele falou: pô, mas eu preferi os vermelhos. Aí também teve a vez. Ele e o Amaral é só resenha. Teve a vez também que ele foi o melhor do jogo e ganhou um motorrádio, né? Motorrádio é o rádio que você põe no carro. Aí ele falou: pô, a moto vai ficar pra mim e o rádio eu dou pra minha mãe. Eu dei muita risada de uma que o Edmundo falou, se eu não me engano, o zagueiro Clebão tinha que comprovar lá o comprovante. O Odivan, nosso ídolo Odivan. Essa história aí é bem... Era a foto daquele na frente da casa. Tem comprovante de residência. É uma foto minha mostrando onde eu moro. Sensacional. Esse é muito bom, cara. Inclusive, o Odivan, cara, é o nosso grande mestre aqui, né? A gente tem o nome de zagueirada e ele é o nosso... E o Júnior Baiano. Júnior Baiano também. Inclusive, eu não vou falar isso, mas a senha nossa tem a ver com o Júnior Baiano. A senha do e-mail, cara. Então, faz isso, Patrick. Não, eu não falei a senha inteira, mas tem a ver. Pô, mas não podia nem dar dica, velho. O pessoal começa a testar, velho. É uma boa você tentar uma entrevista com essa galera aí, zagueiros, entendeu? Então, a gente quer bastante, a gente já entrou em contato com alguns, mas não tivemos respostas ainda. Né? Se eu pudesse. Vamos ver, se você puder, cara, fazer essa ponte aí de chamar um zagueiro do Remo, um zagueiro do Paysandu. Não precisa ser zagueiro também não, pode ser jogador da base, pode ser jogador do futebol de salão, do futebol de areia, a gente tá aceitando. Pra encaixar com o podcast, precisa ser um zagueiro, né, galera? Podia. Zagueiros que o Neymar não faria gracinha na frente. Nossa, bom nome de programa. Bom nome pro episódio. Enfim, cara. Eu olhei um próximo episódio, zagueiros cujo Neymar não faria gracinha na frente. É tipo o Rodrigo Caio que inventou aquele bagulho de escorpião, lembra disso aí? Quando ele roubava a bola do Neymar, fizeram uma puta de uma matéria sobre isso, que o São Paulo conseguiu empatar em casa, que na época o Santos ganhava muito, né, de São Paulo, né? Aí conseguiu empatar e começou a falar: nossa, Rodrigo Caio é absurdo, ele inventou um jeito de roubar a bola do Neymar, mano. Foi legal na época, cara. Putz, cara, muito bom. Comprou a ideia, lembro. Bom, cara, muito obrigado pela sua entrevista, de verdade, Maurício. Antes de mais nada, eu quero informar a galera de antemão, quem tá ouvindo até agora, que semana que vem a gente vai ter um programa especial sobre Copas. E o Maurício vai estar junto com a gente, então... Vamos ouvir aí esse programa de hoje e o próximo programa e os outros que a gente tem também. O Maurício já topou, né, Maurício? Esse programa especial.
super topado, cara. E eu gosto muito do tema Copa do Mundo. Comecei a gostar de futebol depois da Copa do Mundo de 2006. E para mim, depois dela, eu passei a acompanhar as outras depois dela e comecei a buscar informações das outras Copas anteriores. A Copa do Mundo ela tem essa coisa única ali daquele mês que acontece, de tudo ali, aquela atmosfera. Então vai ser um programa com certeza muito legal, que vai trazer a galera aí muita nostalgia, muita saudade ali de tempos de Copa do Mundo, tempo bom aí de jogadores. Maravilha, cara. Muito obrigado mais uma vez, tá, pela sua participação. Esse programa rendeu bastante, né? A gente fez perguntas aqui que nem estava na nossa pauta, porque foi muito bom, né, a nossa conversa. E a gente citou uma coisa que o André gosta muito, que é memes do futebol. A gente acabou desse jeito, e então foi um programa muito bom, né, André? Foi, eu queria agradecer demais o Maurício, que vai estar com a gente semana que vem também, falando sobre Copa, que é outra coisa que a gente adora também, e falar que aqui no Zagueirada, por mais que a gente acabe falando mais do eixo, por a gente estar mais por dentro, aqui a gente é muito democrático, a gente com certeza, a gente já recebeu gente do Centro-Oeste, agora recebendo gente do Norte, já recebemos gente do Sul, ainda falta alguém do Nordeste, mas a gente quer receber gente de todo lugar, porque aqui a gente é muito democrático, a gente gosta muito de futebol, e não importa que futebol, assim, pode ser desde a pelada ali dos moleques na rua até a Champions League, assim, o nosso negócio é futebol, e agradecer o Maurício, e com certeza já vai voltar semana que vem, e não vai ser a última vez que ele vai aparecer aqui não, tenho certeza disso. Com certeza não. Agradeço aí, galera, o convite de vocês. Estou disponível sempre que possível aí para somar aí com a galera do Zagueirada, que é um podcast que eu curto bastante. Sempre que eu estou fazendo ali algum trabalho ali que eu estou um pouco mais tranquilo para poder estar ouvindo, ou estou ali para relaxar um pouquinho ali quando eu acordo. Eu sempre escuto podcast quando eu estou indo pro trabalho, na volta também. E o Zagueirada tá sempre ali naquela galera ali, naquele bololô. Acompanho outros também de futebol, mas o Zagueirada sempre está presente ali, principalmente quando os temas assim me agradam, que foi aquele de goleiros lá, foi muito bacana da galera. Eu descobri o porquê do nome Zagueirada justamente por a galera gostar desse tipo de estilo de futebol do cara ruim ali, que joga na defesa e destrói ali a chance do cara, mas eu agradeço muito aí o convite, gosto muito do programa e estou sempre disponível. Até uma próxima aí e vamos para cima. Pra cima, cara. Semana que vem, então, estaremos fazendo um programa especial sobre Copas do Mundo. Mais uma vez eu quero falar as redes sociais, @Zagueirada Podcast no Instagram, @Zagueirada no Twitter, Zagueirada Podcast no Facebook, no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Então, não tem desculpinha. Google Podcasts e Apple Podcasts são de grátis, eu gosto de falar de grátis, então são de graça. Acompanhem-nos lá, por favor. Deem essa força. E, Maurício, fala suas redes sociais também antes de nos despedirmos. É só procurar em todas as redes sociais é o mesmo @, Maurício Bessa, com H no final. Qualquer das redes sociais aí, o Twitter, Instagram, Facebook, tá Maurício Bessa. Segue lá, acompanhe meu trabalho aí, manda mensagem lá que a gente troca uma ideia. Qualquer participação, estamos sempre abertos aí para poder colaborar aí e tá fazendo parte aí das coisas nessa internet. E acompanhe também na Remo TV, né? Que o Maurício está fazendo um grande trabalho lá e bora acompanhar também. E lógico que eu não posso falar do jogo de amanhã porque esse programa vai para segunda. Então o jogo de ontem que vocês estão ouvindo, espero que o Remo tenha vencido o jogo, mas acompanhe os próximos jogos também. Quarta-feira agora vai ter o segundo jogo, Remo e Tunaluso. Beleza, gente? Você espera que o Santos esteja ainda na Série A também, né, Patrick? Cara, eu tô gravando esse programa sábado, né? Como todo mundo sabe, então eu tô em choque ainda. Segunda-feira eu não sei como é que vai ser, né? Eu já falei. Eu já falei pro André, cara, que eu quero abandonar o futebol se o Santos cair. Mas é mentira, eu não vou abandonar. Né? Abandone o futebol, mas não abandone o Zagueirada. Não, o Zagueirada não. O Zagueirada nem é futebol. Pra mim, o Zagueirada é uma paixão. Então, foda-se o futebol, eu vou continuar no Zagueirada. E é isso. É mentira, eu não vou abandonar o futebol. Eu vou abandonar o Santos. Eu vou começar a torcer pro time Luiz, eu já falei. Que é o time lá de Tubarão, da minha cidade.
Eu vou torcer por Ciro Luiz e acabou. Bom, É isso. Enfim, muito obrigado de verdade, André. Dá um tchauzinho aí no final e pra cima. O tchauzinho é o pra cima, pô. Pra cima. Pra cima!